Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial, um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade. Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele, tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina. O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres. Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul, com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível. As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea.
Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa. Quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado. Mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível. E aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm: a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça, mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano. Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes, e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes. Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo, e enquanto isso, deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação. Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros, ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como?
Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial. Um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade. Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele, tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina. O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres. Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul, com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível.
As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea. Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa. Quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado. Mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível. E aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm: a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça, mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano. Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes, e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes. Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo, e enquanto isso, deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação. Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros,
Ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como? Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial. Um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade. Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele, tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina. O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres. Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul,
com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível. As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea. Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável, onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa. Quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado, mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível, e aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm: a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça. Mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano. Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes, e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes. Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo, e enquanto isso, deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação.
Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros, ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como? Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial. Um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade. Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele, tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina. O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres.
Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul, com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível. As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea. Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa. Quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado. Mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível. E aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm. A capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça, mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano. Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes, e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes. Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo, e enquanto isso,
deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação. Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros, ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como? Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial, um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade. Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele, tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina.
O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres. Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul, com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível. As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea. Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa: quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado. Mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível. E aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm: a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça, mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano. Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes, e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes.
Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo. E enquanto isso, deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação. Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros, ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como? Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial. Um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade. Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele.
tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina. O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres. Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul, com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível. As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea. Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa. Quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado, mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível, e aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm: a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça. Mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano. Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes,
e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes. Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo, e enquanto isso, deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação. Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros, ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como? Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Você acha que seria possível você se transformar em um super-herói ao ser picado por esta inofensiva libélula? Se você já viu esse fato acontecer em algum outro filme, foi simples coincidência, pois foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele foi picado por este inseto e coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele ganhou superpoderes e viu que com esses poderes viriam grandes responsabilidades também. O problema é que ele é muito atrapalhado. E agora, a cidade tem um novo herói, totalmente sem noção, mas que é a única chance que o mundo tem de ser salvo. Atrapalhado desse jeito, ele tornará essa missão de salvar o mundo uma verdadeira comédia. E agora, você tem chance de acompanhar as aventuras deste maluco super-herói. Com certeza, a sua diversão está garantida. Imagine só, um jovem completamente comum, desajeitado até, andando pela cidade como em qualquer outro dia, quando, de repente, é picado por uma libélula. Mas não é qualquer libélula. É uma libélula especial, aparentemente inofensiva, que acaba mudando sua vida para sempre. É isso mesmo. Um simples inseto dá início a uma transformação inacreditável. O jovem começa a sentir coisas estranhas acontecendo com seu corpo, como se estivesse dentro de um daqueles filmes de super-heróis que a gente já viu 1000 vezes. Primeiro, ele acha que está passando mal, que é alguma alergia, sei lá. Mas aos poucos, percebe que algo está diferente. Seus reflexos ficam mais rápidos, sua força aumenta. Ele até começa a ouvir e ver coisas a quilômetros de distância. Ele ganhou superpoderes. E claro, com esses poderes vem também grandes responsabilidades. Só tem um problema. Ele é a pessoa mais atrapalhada que você vai conhecer. Imagine uma mistura de super-herói com comediante. Ele não sabe voar direito. Vive se batendo nos prédios, tentando parar um carro em alta velocidade e acaba tropeçando na própria capa. As pessoas na cidade não sabem se devem ficar aliviadas por terem um herói ou preocupadas, porque, sinceramente, ele é um perigo ambulante. E, em meio a tudo isso, surge um vilão com planos de destruir o mundo. Claro que, na falta de alguém melhor, ele é a única esperança que resta para salvar o planeta. E assim começa a sua jornada. Ele tem que lidar com seus poderes recém-adquiridos, tentar treinar, aprender a usá-los e ainda lidar com as consequências de suas trapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ganhando a confiança das pessoas, que percebem que, apesar de toda a confusão, ele tem um bom coração e está realmente tentando fazer a coisa certa. Entre uma gargalhada e outra, você vai ver o nosso herói tentando impedir roubos, salvar gatos presos em árvores, e acabando preso também, é claro, evitar desastres que ele mesmo quase causou. E enquanto ele tropeça, cai e se levanta, percebemos que talvez o maior superpoder dele seja sua determinação e sua capacidade de nunca desistir, mesmo quando todo mundo duvida. E aí, em meio a tantas confusões, vem o grande confronto. Ele e o vilão, cara a cara. Será que ele vai conseguir? Será que o mundo será salvo por esse herói maluco? Uma coisa é certa, a cidade nunca viu nada igual, e se ele conseguir, vai ser uma vitória que ninguém vai esquecer tão cedo. Afinal, quem disse que ser um herói precisa ser sério o tempo todo? A diversão está garantida, e a gente vai rir, se emocionar e torcer muito por esse maluco super-herói. E no meio de tantas aventuras e trapalhadas, nosso herói atrapalhado começa a perceber que, apesar de sua confusão, ele tem algo de especial. Um coração enorme e uma vontade sincera de proteger a cidade. Mas claro, isso não quer dizer que ele vá parar de fazer besteira tão cedo. Muito pelo contrário. A cada tentativa de usar seus novos poderes, ele descobre uma nova forma de se complicar ainda mais. Certo dia, ele decide que precisa de um traje de super-herói de verdade.
Afinal, todos os grandes heróis têm um, certo? Então, lá vai ele, tentando costurar um uniforme em casa com retalhos de tecido e até pedaços de cortina. O resultado? Uma verdadeira obra-prima de desastres. Ele sai pelas ruas com um traje que mais parece ter saído de um carnaval, metade amarelo, metade azul, com uma capa que é na verdade um lençol velho. E o pior, ele acha que está incrível. As pessoas riem, tiram fotos, e ele, sem entender nada, acha que virou uma celebridade instantânea. Enquanto isso, o vilão da cidade, um gênio do crime com planos de dominar o mundo, começa a perceber que esse novo herói, apesar de desajeitado, está atrapalhando seus planos. E decide que é hora de dar um jeito nisso. Ele arma uma emboscada para o nosso herói em um parque de diversões, cheio de armadilhas, tentando usar o cenário confuso e cheio de luzes para confundi-lo ainda mais. Nosso herói, é claro, cai direto na armadilha. Primeiro, ele fica preso na roda gigante, depois é arremessado no carrossel e acaba derrubando várias barracas de comida. E ainda há uma sequência inacreditável onde ele tenta salvar um grupo de crianças de um brinquedo desgovernado, mas, no processo, quase leva um sorvete na cara. Ele tropeça, rola, se atrapalha, mas milagrosamente consegue salvar as crianças, mesmo que tenha acabado com um algodão doce no cabelo e um pé no balde de pipoca. E é nesse momento que o vilão percebe uma coisa. Quanto mais tenta pegar esse herói, mais ele escapa. Ele começa a se perguntar se esse jovem atrapalhado não seria o adversário mais perigoso que ele já enfrentou, justamente porque é imprevisível. E o nosso herói, sem entender nada, continua achando que está simplesmente vivendo seu melhor dia de super-herói. As coisas ficam sérias quando o vilão decide usar uma arma secreta, uma máquina que causa terremotos artificiais, planejando destruir a cidade inteira de uma só vez. O herói, agora com uma certa fama, precisa reunir coragem de verdade. Ele sabe que essa é sua chance de provar que pode ser mais do que um comediante acidental, que pode realmente salvar o dia. Mas claro, ele faz isso do jeito dele. Corre para a cena, mas tropeça na própria capa, rola pelo chão e acaba, sem querer, caindo bem em cima do controle da máquina, desligando tudo por pura sorte. A cidade explode em aplausos, o vilão é capturado, mas como sempre, nosso herói maluco acha que foi tudo parte do plano. As pessoas começam a chamá-lo de o desajeitado invencível, e aos poucos, ele percebe que, apesar de seus tropeços, ele tem algo que muitos heróis não têm: a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos piores momentos. Mas o que ninguém esperava é que, depois de toda essa confusão, o vilão capturado não fosse realmente o verdadeiro cérebro por trás dos planos malignos. Enquanto a cidade celebra, nosso herói, agora conhecido por todos como o desajeitado invencível, começa a notar que há algo estranho no ar. Pequenos crimes começam a surgir de novo, como se fossem testes, como se alguém estivesse observando, esperando para ver como ele reage. Claro, ele não é o mais perceptivo dos heróis. Para ele, a princípio, parece apenas mais uma chance de mostrar suas habilidades. E assim, ele sai de novo às ruas, pronto para enfrentar qualquer coisa que apareça. Mas em seu jeito único, ele acaba complicando o que deveria ser simples. Numa dessas confusões, ele tenta capturar um ladrão que estava fugindo em uma bicicleta, e na tentativa de interceptá-lo, acaba derrubando um caminhão de tomates, transformando a cena do crime em um verdadeiro molho gigante. O ladrão escapa, mas claro, nosso herói jura que foi tudo parte do seu plano brilhante para tornar o mundo um lugar mais colorido. Entretanto, em meio às suas atrapalhadas, ele começa a desconfiar que há algo maior acontecendo. As pistas deixadas para trás são muito óbvias, como se fossem feitas para ele encontrar. Ele comenta com sua única amiga, a jovem repórter do jornal local que sempre acaba cobrindo suas trapalhadas. Ela é a única que acredita nele de verdade, que vê por trás da confusão um verdadeiro herói. Juntos, eles começam a investigar e descobrem algo assustador. O verdadeiro vilão está em liberdade, e não só isso, ele tem um plano ainda maior do que antes, e está usando o nosso herói como distração para desviar a atenção de todos. Com a ajuda da amiga, o herói descobre o esconderijo do vilão, um laboratório secreto embaixo da cidade, cheio de máquinas estranhas e diagramas complexos espalhados pelas paredes. O vilão revela seu plano.
Ele criou uma máquina capaz de controlar mentes, e seu objetivo é usar isso para transformar todos os habitantes da cidade em seus súditos obedientes. Ele precisava de tempo para aperfeiçoar o dispositivo, e enquanto isso, deixou nosso herói ocupado com aquelas pistas falsas. E é nesse momento que o herói percebe a gravidade da situação. Ele sabe que, mesmo com todos os seus erros, ele precisa parar essa ameaça de uma vez por todas. Mas como? Ele é só o desajeitado invencível, o cara que tropeça na própria capa e não consegue nem prender um ladrão de bicicleta. Ele sente o peso da responsabilidade, talvez pela primeira vez. Mas sua amiga, a repórter, lembra a ele de todas as vezes que, apesar de suas confusões, ele conseguiu vencer, mesmo quando ninguém acreditava nele. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.